Fala, galera do corte! A gente vai assistir um vídeo da Samantha, que tem um canal da hora sobre pautas trans, e ela tem uma perspectiva comunista, né? Uma perspectiva marxista. Ó, a descrição do canal dela é um canal sobre pautas LGBTQIA+, com foco maior em transgeneridade, mas que por vezes fala sobre feminismo, luta de classes e também uma atualidade ou outra que tem a ver com meus temas. Tudo sempre com um viés bem comunista. Enfim, bem-vindo ao Transmissão, um canal sem tema, mas com muitos temas. É isso. Aí vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui que ela vai mostrar, esse vídeo que a gente vai assistir. O título é Não ficar com trans é transfobia? E eu acho que esse é um puta assunto, porque isso já passou nas minhas rodinhas de conversa, tipo, de rolê. Eu gostei desse tema. Eu vou botar no 1.25, porque o vídeo é longo. Croizinha, mais cedo você tava aparecendo o CEO, agora você tá aparecendo o chefe Charlie Cavalo do Pica-Pau. Parceiro, eu não vou falar nada, eu não vou falar. Pode dirigir? Pode. Tá aberto, dirijo. Tá aberta a roda de dirijo. Não ficar com trans é transfobia? O canal Transmissão vai explicar pra nós. Beijar ou não beijar? Sentir desejo ou não sentir desejo? Afinal, será que a gente consegue controlar as nossas atrações? Será que a não atração é o mesmo que a aversão? Ou será que essas coisas simplesmente acontecem e não tem muita explicação? Já no começo já traz uma coisa, né? Porque a gente vai pensar o que causa atração numa pessoa. Isso é uma puta coisa pra se pensar, tipo, o que causa essa atração? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre atração. Porque, né, em um dos vídeos mais recentes que eu fiz aqui pro canal, surgiram alguns comentários colocando em xeque algumas coisas relacionadas ao campo da atração. E nisso eu resolvi refazer esse vídeo que eu já tinha feito antes falando justamente sobre esse ponto. Não se atrair por uma pessoa trans é transfobia? Ou será que isso tá ligado a outras coisas? Será que existe algum jeito de você apoiar a comunidade trans mesmo que você não tenha nenhum desejo, nenhuma... Nossa, eu vou falar uma coisa polêmica. Esses dias a Samantha fez uma crítica ao Gaio Fato. E eu achei super pertinente. Eu achei que o Gaio Fato mandou mal no vídeo da Erika Rio. E ela falou, eu achei pertinente o que ela disse. Depois, se vocês quiserem assistir, o canal dela tá lá. Nenhuma vontade de se relacionar afetivo ou sexualmente com uma pessoa trans? Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Bebam água. Esse é um questionamento bastante comum dentro das discussões trans. É muito comum a gente ver as pessoas falando sobre esses pontos de atração, né? E a gente vê várias frases soltas por aí, né, questionando por que as pessoas não sentem atração por pessoas trans. Você já deve ter visto, né, várias pessoas questionando se, você ficaria com uma travesti? Você conseguiria assumir uma relação com uma travesti e tudo mais? Isso é bem comum, de vez em quando acontece, de vez em quando surge esse debate na internet. E, recentemente, esse debate surgiu de uma forma um pouco mais simples, porque não era esse o intuito, mas ele surgiu nos comentários de um vídeo que eu fiz aqui no canal. O vídeo em questão é esse, que vocês estão vendo aqui do lado, que foi o vídeo em que eu falei sobre a bifobia da Maia Massafera, porque ela declarou que ela não consegue ficar com homens bissexuais por causa do início da transição dela, enfim, ela admitiu que é uma questão dela, mas ela disse que ela não consegue ficar com homens bissexuais. E nesse vídeo eu falei o quanto que isso vem de um ponto bifóbico. Em nenhum momento do vídeo eu falei que ela era obrigada a ficar com homens bissexuais, mas algumas pessoas que assistiram aquele vídeo parece que tiveram essa interpretação. Algumas pessoas que assistiram aquele vídeo comentaram de uma forma bem na defensiva. Parecia até que eu tava falando sobre essas pessoas e não sobre a Maia. Mas enfim, algumas pessoas comentaram de forma defensiva, falando que a Maia não era obrigada a ficar com ninguém, e de fato ela não é. Em nenhum momento do vídeo eu disse que ela é obrigada a ficar com ninguém. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Mas é sempre da hora a gente questionar de onde que vem os nossos desejos, as nossas vontades, ou nesse caso, as nossas atrações. Obrigação de ficar com seu ninguém. Mas algumas pessoas, para defender esse ponto, ficaram, né, perguntando se então não ficar com mulheres trans seria... Você achou pertinente a crítica dela ao Gaio Fato? Eu não achei, não. Eu não concordei com tudo que ela disse, mas algumas sim. E, tipo, eu achei que... A sensação que eu tive foi que ele abriu a live e ele não sabia exatamente o que era que ele ia falar e que ele inventou alguma coisa pra dizer, tá ligado? Essa foi a sensação que eu tive. Mas eu não vou falar sobre isso porque o tema é outro, aí se eu ficar divagando muito a respeito disso, aí fudeu. Transfobia. Isso surgiu alguns momentos ali, né, nos comentários e tudo mais, então eu resolvi fazer um vídeo focado nisso. Porque o vídeo... Mas principalmente por causa da questão do timing, que é que a Erika Hilton tava sofrendo um monte de ataque nazista, tá ligado? E aí, eu não achei, tipo, super terrível, assim, ninguém da esquerda fez nada a respeito, assim, ninguém nem tentou fazer algum vídeo, e aí ela foi a única que fez, tá ligado? E aí ela começou a sofrer um monte de ataque. E aí, bem nesse período, ele foi lá fazer essa crítica. Eu achei um pouco nada a ver. Ele faz isso o tempo todo, o Gaio Fato é o maior gerador de lero-lero da comunosfera. Ah, mas aí tá dando uma de Wilton. O Gaio Fato, pô, ele faz vídeos muito da hora sobre várias coisas, e principalmente
quando eu comecei a consumir o conteúdo marxista, pô, ele me ensinou muita coisa. Então, diminuir ele assim também acho que nada a ver. O vídeo que eu tinha feito a respeito desse tema já tem alguns anos. Eu acho que é um vídeo de 2021 ou 22, enfim, tem bastante tempo. Então, né, tá na hora de refazer. Vamos aqui então conversar sobre isso. Primeiro, eu quero dizer pra vocês que atração não é exatamente algo que a gente controla conscientemente. A gente não decide por quais tipos de pessoas a gente vai se atrair, por quais tipos de pessoas a gente não vai se atrair. Tudo isso vai sendo incutido pra gente ao longo da nossa criação. Quer dizer, enquanto a gente vai crescendo, enquanto a gente vai se desenvolvendo e desenvolvendo os nossos gostos, a gente vai sendo apresentado para diversas visões de mundo, para diversas regras de mundo, e nos é apresentado aquilo que é atrativo e aquilo que não é atrativo. A nossa atração, em uma boa parte dela, é aprendida. Uma boa parte do que faz com que a gente se atraia por determinados tipos de pessoa nos é ensinado, desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte, isso nos é ensinado o tempo inteiro. O que não quer dizer que tudo que compõe a atração venha única e exclusivamente de um ponto ensinado, de um ponto sociológico. Não. A gente também tem algumas coisas da nossa biologia, né? Sei lá, às vezes tem alguma coisa ali que vai te atrair em determinadas pessoas de forma inexplicável porque, não sei, os seus genes chamam por aqueles outros genes, de alguma forma. É meio estranho, mas existe uma parte da atração que é biológica. Mas essa parte da atração que é biológica, que geralmente está ligada a algum cheiro específico, alguma coisa assim, ela não tem muito a ver com a maior parte das coisas que a gente considera atrativo. Quando eu pergunto pra você o que você vê como atrativo em uma pessoa do gênero ao qual você se atrai, provavelmente você vai buscar algumas características que foram incutidas em você. Fala pra mim, quais são as características que mais atraem? De forma leve, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fala aí no chat o que mais atrai vocês. Provavelmente você vai buscar algumas características que estão dentro daquilo que é um padrão daquele determinado gênero. Um padrão do que é uma mulher desejável, um padrão do que é um homem desejável. Pra mim, acho que o primeiro é ser engraçado. Obviamente que muitas vezes a gente foge desse padrão, muitas vezes a gente busca coisas que estão exatamente longe desse padrão. Mas mesmo essa busca, na maioria das vezes, é uma busca que parte de um ensinamento também. Existe toda uma cultura de se atrair, né, de buscar uma atração naquilo que também é fora do padrão. Rapidinho, estão dando like na live? Like na live? Estamos com quantos likes? Cadê o IBGE do chat? Estamos com quantos likes e quantas pessoas estão assistindo? Pô, eu tinha que saber isso, né? Não é possível. Onde é que tá o bagulho de... Não tá aqui. Eu fecho o treco da live no meio da live, assim não dá. Como é que ele continua ao vivo, sendo que eu fecho ele? Já dei like, é isso aí. Deem like. Eu sou irremediavelmente apaixonado pela beleza das gordinhas e das bochechudas. Tá bom, pode ser. Eu acho que é uma coisa. Padrão. Então isso também nos é ensinado. A gente tem diversas, né, culturas de resistência, de atração por aquilo que não é tido como atrativo. Dentro do meio gay, por exemplo, a gente tem na comunidade dos ursos, né, que são homens gordos, peludos e, né, na maioria das vezes, barbudos também. Tem alguns deles que não são peludos. Urso. Eu descobri que era um urso recentemente. Vocês já conheciam essa do urso? É parecida, clever. É parecido com a questão de raça também. Você não é obrigado a ficar com pessoas negras ou qualquer biotipo, mas se você só se atrai por pessoas brancas, vale questionar como essa atração foi construída. É, com certeza, vale mesmo. Vale muito. E aí tem o oposto também, né? Tem quem sexualiza pessoas negras. É foda. Esses dias eu fui assistir um filme com o meu amigo. Peraí. Tosse de fumante, velho. Que absurdo. Tenho 24 anos com tosse de fumante. Que coisa feia. Isso é uma coisa que não me atrairia em outra pessoa. Isso já me acostumei. Que tá falando? Filme. A gente foi assistir Ninfomaníaca. E eu tinha assistido esse filme há muito tempo atrás. E aí deixa eu botar no modo conversinha. Eu tinha assistido esse filme antes, há muito tempo atrás. E, enfim, não tinha nenhuma perspectiva dessa de crítica ao neoliberalismo, nessa parada tudo. Era só, tipo, feminismo liberal e antirracismo, aliás, não racismo, né? Porque não era nem antirracismo, mas era, tipo, um não racismo básico, tá ligado? Quando eu assisti esse filme pela primeira vez. E aí a gente foi assistir o Ninfomaníaca agora. E caralho, velho, eu achei aquele filme muito problemático. E uma das cenas do filme é que ela acaba, tipo, fetichizando dois caras negros que não falam a língua dela. E é, tipo, essa única parte que aparece duas pessoas negras no filme. E aí era uma fita de fazer uma homenagem. Enfim, tem essa também. Falei, é porque eu esqueci meio que no filme já faz um tempo. Mas aquele filme é problemático. São peludos e tudo mais, mas o ponto da atração da comunidade ursina é justamente por pessoas gordas, é justamente homens gordos, né? Isso aconteceu por uma contracultura. Isso
Isso, era essa parte que eu tinha esquecido. O título dessa parte do filme era Homens Perigosos. E aí tinha, tipo, tinha um plano de fundo desse Homens Perigosos, era tipo uma textura de tigre, tá ligado? Tipo um plano de fundo de bagulho de tigre, como se estivesse associando a uma fita animalesca. É só dois caras que falavam outra língua. Enfim, paia. Era o estereótipo de racismo, só que no caso de sexualizar. O Lars von Trier já agradeceu a Adobe Replay ao receber um prêmio. Nossa, não sabia disso. Oh, pra quem não sabe, o Lars von Trier, o diretor de Ninfomaníaca, esse filme que eu falei. Selvagens. Selvagens era homens selvagens? Não. Enfim, esse é o estereótipo. Enfim, aquele filme paia demais. Nem legenda teve pra animalizar, aumentando a barreira da língua. Não entendi. Mas é isso. Aí, voltando pro que o amigo disse. Você não é obrigado a ficar com pessoas negras ou qualquer biotipo. Você não é obrigado a ficar com ninguém. Mas, realmente, se você, até hoje, aí, século 2024, só se atrai por pessoas brancas, vamos pensar? Vamos pensar de onde vem as nossas atrações, de onde vem a nossa construção do que é beleza. Cultura também, por causa de toda aquela coisa de culto ao corpo perfeito, algo que foi muito forte, principalmente dos anos 70 pra frente, aquele corpo de academia, né, as ditas Barbies dentro do meio gay. Então, né, começou a ter ali também um movimento de contracultura, de aversão àquilo que era padrão, e buscar um outro tipo de algo que virou padrão para aquela comunidade, que é justamente o homem gordo, peludo, barbudo. E isso virou também um padrão dentro da comunidade ursina. E mesmo dentro dessa comunidade... Comunidade ursina! Que fofo esse nome! Puta merda! Aí a premiação despremiou ele e disse que ele era persona não grata. Caralho, curiosidades do dia. Obrigada, Jonatas. Mais referências culturais. Vocês estão de parabéns. Ursos são amados no BDSM. Vão ter aqueles que vão ter mais características desejáveis do que outros. E essas características desejáveis, elas são todas vindas de parâmetros sociais. Mas eu usei aqui, né, a comunidade dos ursos como um exemplo. Isso acontece de diversas formas diferentes. Isso acontece de diversos pontos diferentes. Isso acontece em diversas formas de sexualidade, não só na sexualidade gay. Mas dentro das culturas héteros, isso também acontece. Isso acontece bastante. Dentro da cisnorma também isso acontece bastante. E agora a gente vai entrar no ponto em questão. Você não sentir atração por uma pessoa específica, você não sentir atração por características específicas daquela pessoa, é algo que você foi ensinado socialmente a não sentir atração na maioria das vezes. Se você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, for uma pessoa que não sente atração por pessoas negras, talvez seja por um motivo. Talvez esse motivo tenha a ver com todo o período de escravidão que a gente teve acontecendo no nosso país. Talvez isso tem a ver com toda a desumanização que foi culturalmente feita no nosso país a respeito de pessoas negras. Talvez isso tenha a ver com toda a herança do período mais racista que a gente teve na nossa sociedade brasileira. E eu digo mais racista porque a nossa sociedade brasileira, ela ainda é muito racista. A gente teve o período do ápice desse racismo, que foi o período da escravidão. Mas esse racismo perdura. Esse racismo continua operando para fazer com que pessoas negras sejam constantemente desumanizadas aos olhos de pessoas brancas. E isso provavelmente impactou no fato de você não sentir atração por pessoas negras. Isso quer dizer que você é uma pessoa racista? Eu preciso mesmo responder isso? Não, acho que eu realmente não preciso responder isso, porque acho que a resposta tá bastante óbvia, na verdade. Mas quando a gente vai falar sobre questões de gênero, aqui é diferente. Você que tá me assistindo, se você for um homem e você não consegue sentir atração por outros homens, isso não quer dizer que você seja homofóbico. Se você que tá me assistindo for uma mulher que não consegue sentir atração por outras mulheres, isso não quer dizer que você seja lesbofóbica. Assim como também não quer dizer que caso você não consiga sentir atração pelo gênero oposto ao seu, você seja uma pessoa heterofóbica. As coisas não funcionam bem assim porque, como eu disse, alguns pontos de atração são definidos biologicamente, não apenas socialmente. E, ao que tudo indica, de literatura científica... Como um bom light skin, já ouvi, se você fosse um pouco mais escurinho, eu não me atrairia por você. Nossa, mano, sinto muito. Comentário merda. Puta que pariu. Depois você parou de ser amigo dessa pessoa. Ou conversou com ela? Que a gente tem atualmente, a atração sexual, ela é definida biologicamente do ponto de vista de gênero. Então a gente se atrair por homens ou por mulheres seria algo que teria um caráter biológico. Não apenas um caráter social, porque também tem um caráter social, mas teria também um caráter biológico. Lembrando que tudo que envolve o comportamento humano está dentro dessa tríade de sociologia, psicologia e também de biologia. O ser humano é um animal socio-psico-biológico. Sempre tenho que lembrar isso para vocês. Então parte da atração
por pessoas de determinado gênero, ela é determinada biologicamente ao que tudo indica. Eu digo ao que tudo indica porque as coisas podem mudar, às vezes, com mais conhecimento científico. Mas no conhecimento científico que a gente tem atualmente, tudo indica que sim, que tem um ponto biológico forte na atração. Pelo menos na determinação da orientação sexual. Agora, o tipo específico de pessoa que você vai se atrair dentro do gênero pelo qual você já sente atração, aí sim muito disso é determinado sociologicamente, é determinado pela sociedade que você está inserido. Se você nasceu em uma sociedade que tem um padrão de beleza X, provavelmente você vai sentir atração por aquele padrão de beleza X. Se você viver em uma sociedade, você foi criado em uma sociedade cujo padrão de beleza é Y, provavelmente você vai sentir atração por aquele padrão de beleza Y. Tá. Mas e quando a gente tá falando de identidade de gênero? Porque, né, se o gênero ao qual eu vou me atrair foi definido biologicamente, mas as construções de gênero são uma coisa social, então como é que vai operar a minha atração nesse campo da identidade de gênero? Aqui a coisa fica meio confusa mesmo. Aqui a coisa realmente fica meio confusa. Depois de algum tempo, eu achava que era tudo. Eu achava que tudo era brincadeira antes, mas enfim. Aí depois você foi falar com a pessoa e a pessoa foi mais aberta? Meio confusa. Porque você não tem como se obrigar a sentir atração. Desculpa, me desconcentrei um pouco. Mas você não tem obrigação. Ai, que ódio, me desconcentrei um pouco. Eu vou enviar pra Samantha ver o overlay. Esse aqui pra ela. Mas vamos lá, voltando. Obrigação não era a palavra que eu queria achar aqui. Mas você não tem a determinação biológica para sentir atração por aquele determinado gênero. Por exemplo, você nasceu enquanto um homem e você tem atração apenas por mulheres. Então você não tem uma determinação biológica para você sentir atração por homens, para você sentir atração pelo corpo masculino e tudo aquilo que tá dentro do corpo masculino. Isso provavelmente foi definido biologicamente. Mas você se deparou com uma pessoa que ela nasceu com o corpo masculino, mas ela... A pessoa era abertamente racista, se mudou pro Rio Grande do Sul, faz stream na Twitch, nem falo mais, não sei como está hoje. Então pau no cu dessa pessoa também. Pau no cu. Foi pro Rio Grande do Sul ainda por cima, puta. Tem um gênero feminino. Você se deparou com uma mulher trans. Como é que o seu desejo vai operar? Porque assim... Você não sente atração pelo corpo masculino, mas aquela pessoa na sua frente, ela tá com diversos signos femininos. E aqui, gente, eu vou usar aquela imagem clássica da mulher trans. Não vou entrar em pormenores de passabilidade ou não passabilidade. Eu tô falando daquela mulher trans, que é a mulher trans que vem na sua cabeça quando você pensa em uma mulher trans. Aquela que está adotando todos os estereótipos do gênero feminino. Então, ela tá com roupas que remetem a signos femininos, ela tá com o cabelo de um corte que é dito feminino, ela tá, né, com os hormônios ali, né, fazendo com que o corpo dela adquira características femininas. Bom, aquele corpo adquiriu características femininas. Você não sente atração pelo corpo masculino, mas aquele corpo, ele já não é mais um corpo masculino. Ele é um corpo que tá muito adequado aos padrões de gênero femininos. Ele tá muito adequado já ao que é tido como um corpo feminino. Você olha para aquele corpo à primeira vista, você não vai saber que aquele corpo pertence a alguém que nasceu com um pênis. A não ser que essa pessoa ainda, né, não tenha feito a cirurgia de designação sexual e tudo mais, mas se você não estiver vendo o genital, você não vai ter nada ali que te traga uma leitura de um corpo masculino. Você vai ter uma leitura de um corpo feminino. E aí, como é que vai operar a sua atração nesse momento? Se você não souber que se trata de uma mulher trans, provavelmente você vai se atrair. Se você não souber que aquela pessoa, ela fez uma transição de gênero, que ela desenvolveu aquele corpo a partir de uma transição de gênero, você vai se atrair. Porque a sua orientação sexual, ela é voltada para mulheres, ela é voltada para um corpo feminino, ela é voltada para uma imagem feminina, para uma figura. Aí, a partir do momento que aquele homem, geralmente, né, descobre que é uma mulher trans e vai lá e bate nela. Não sei quem esses dias falou pra mim. Não, foi pra mim não. Vou calar a boca. Enfim, uma pessoa falou que, com a maior serenidade, que eu transei com uma mulher trans, depois descobri que era trans, bate nela. Não foi pra mim, eu acho que foi no chat do Samuel. Eu estou sempre no chat do Samuel. Enfim, gente, aí é foda, né? Aí é foda, porque, tipo, você biologicamente se atrai pelo corpo feminino, e aí, no momento que você descobre que essa pessoa é trans, você perde a atração, aí questões. Aí eu acho que tá assim ligado com transfobia, né? Uma figura Isso sem falar no caso extremo que a pessoa bateu, né? Mas assim... feminina. E aquela pessoa tá com todos os signos de uma figura feminina que foi estabelecido na nossa sociedade. Então você vai sentir atração. Se você não souber que se trata de uma mulher trans, você vai sentir atração. A partir do momento que você descobre que ela é uma mulher trans, aí talvez a coisa mude um pouco, né? Pode ser que isso não interfere em nada, você já sentiu atração, então você continua naquela atração. Pode ser que você fique mais atraído ainda, porque você vai ter ainda um fator de curiosidade ali, né? Que é uma coisa que muitas vezes descamba pra algo problemático. Mas eu não vou entrar nesse parâmetro agora, não.
mas você, às vezes, fica mais atraído ainda porque tem esse parâmetro de curiosidade. E, às vezes, você para de ficar atraído. Às vezes, a sua atração ali morre. E aí? Essa atração morreu por quê? Por um ponto preconceituoso? Ou foi por um ponto de não atração por causa da determinação biológica ali que te determinou enquanto um homem heterossexual? É complexo, né? É bastante complexo. Mas, de primeira, você sentiu atração. Você só parou de sentir aquela atração quando veio uma informação nova pra você. Quando veio uma informação que você não esperava. Mas e se você vivesse em uma sociedade cuja essa informação não fosse algo que carregasse um demérito? Se essa informação de que é uma mulher trans não fosse uma informação que fosse determinar a sua própria masculinidade? E se essa informação ela fosse dada em um contexto onde não existisse transfobia no mundo? Ai, que mundo mágico, né? Mas se fosse nesse contexto, será que a sua atração iria morrer? Ou será que ela continuaria inalterada? Essa é uma pergunta que acho que a gente nunca vai ter uma resposta específica, porque a gente vive nessa sociedade transfóbica. Então, quando você vê uma mulher trans, você, um homem hétero, cisgênero, vê uma mulher trans e você sentiu atração para aquela mulher trans, e você fica sabendo que ela é uma mulher trans, muitas vezes você vai deixar de sentir atração porque você vai ver a sua masculinidade sendo atacada. Você vai sentir que a sua masculinidade ela foi posta em xeque. Porque você vai olhar pra aquela mulher trans e a primeira coisa que vai vir na sua cabeça vai ser: caralho, ela é um homem. Não, ela não é um homem, ela é uma mulher. Ela é uma mulher trans, ela é uma figura feminina. Ela tem tudo Caralho, ela é um homem. que uma figura feminina tem. Mas muitas vezes esse vai ser o pensamento que vai vir na sua cabeça. Caralho, ela é um homem. Caralho, eu senti atração por um homem. Isso é um peso social. Se nós não vivêssemos em uma sociedade transfóbica, que não tivesse esse peso social, você não iria sentir sua masculinidade sendo posta em xeque ao você sentir atração por uma mulher trans. Porque você não seria considerado gay por você sentir atração por uma mulher trans. Então isso não seria um problema. Você provavelmente continuaria com a sua atração ali. Mas volto a dizer, isso daqui não é uma certeza. Porque a gente não tem como fazer esse experimento, não tem como fazer esse estudo acontecendo, porque a sociedade que a gente vive é essa sociedade. A sociedade que a gente tem pra trabalhar é essa sociedade. Então, você não sentir atração por uma mulher trans, por ela ser trans, é transfobia? Na maioria das vezes, sim. E eu só vou dizer, na maioria das vezes, sim, porque não tem como eu estar dentro da mente de cada homem que não sentiu atração por uma mulher trans pra saber o que tá passando ali na mente dele pra aferir. Porque às vezes ele é um cara que é a favor dos direitos de pessoas trans. Às vezes ele é um cara que acha que mulheres trans devem ter o direito de usar banheiros femininos e que homens trans devam ter o direito de usar banheiros masculinos. Às vezes aquele cara, ele acha que transfobia tem que ser crime sim, e acha que as pessoas que são transfóbicas têm que ser punidas a partir do momento em que elas expressam sua transfobia. Às vezes aquele cara é um cara que, enfim, ele é aliado em todas as lutas de pessoas trans. Mas o fator social ainda pega muito, né? Então eu acho que a gente só vai conseguir, a gente vai demorar pra conseguir viver nesse lugar em que não tem esse peso social. Off topic. Não era pra ter 7 cores na parte do arco-íris, da bandeira ali na parede? Tem só 6. Eu não sei. São 7 cores? Vamos descobrir. Vou abrir aqui outra aba. Vou dar play e procurar. Mas ele não consegue sentir atração. Eu vou ter muito como dizer que esse cara ele é transfóbico. Eu não me sinto confortável em dizer que ele é transfóbico. Eu posso me sentir confortável em dizer que, por diversos fatores sociais, ele não sente essa atração por mulheres trans, né? Mas taxar ele como transfóbico, quando a gente tá falando de alguém que é a favor de todas as lutas trans, é algo que eu tenho um pouco de dificuldade de dizer. Mas essa não atração que ele sente por aquela mulher trans ser uma mulher trans, ela vem sim de uma transfobia. Ela vem da transfobia socialmente construída, né? Dá pra chamar de transfobia estrutural? Aqui, bandeira. Não, pô, essas cores aí, de acordo com o Google. Ela vem de uma transfobia da nossa sociedade. Ela vem de uma transfobia que incutiu na mente dele isso. Porque, sei lá, às vezes você pode até questionar que às vezes ele só não tem atração por algo que tem um pênis ali, algo que tem um pinto, uma figura ali que tem um pau. Às vezes isso pra ele vai ser um grande problema. Às vezes isso é uma coisa que ele olha e não consegue sentir excitação. Ou às vezes nem saber lidar com o pau, né? Tipo, pessoas bi. Ah, vou falar de mim. Pessoas bi. Tipo, eu tenho dificuldade de interagir ali com as genitálias femininas. Porque foi muito mais construído de você interagir com as genitálias masculinas. Então aí, às vezes, no começo, é uma coisa complexa. Mas é uma coisa que vai se descomplexificando à medida que você toma intimidade com a situação. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Tudo bem, isso pode acontecer. Isso não necessariamente é uma transfobia. Você não precisa sentir desejo por um pinto ou por uma figura que tem um pinto pra você não ser uma pessoa transfóbica. Não é assim que as coisas funcionam. Mas muitas vezes esses homens continuam não sentindo atração mesmo quando essa pessoa trans fez uma cirurgia de designação sexual. Mesmo quando aquela mulher não tem mais um pau. Mesmo quando aquela mulher agora tem uma vagina. Mesmo assim, ele não vai sentir atração
porque ele vai olhar pra ela e o que ele vai sentir, o que vai passar na mente dele quando ele fica sabendo que ela é trans é aquilo. Caralho, ela era um homem. Caralho, eu senti atração por um homem. Caralho, o que tá acontecendo comigo? Ai, E aquela, né? Eu sou gay. Ai, meu Deus, será que eu sou gay? E aí vira um puta problema. aquela coisa, né? Por causa das questões sociais, né? Principalmente. As fragilidades da masculinidade de um homem. Mas essas fragilidades da masculinidade do homem, elas foram incutidas socialmente, né? Então elas existem. Existem do ponto de vista social, mas elas existem, né? Então, vamos lá. Se a não atração vem de um ponto de vista sociológico, vem de uma construção social essa que é excludente com determinados grupos, com um grupo de mulheres trans e de homens trans, então essa não atração ela vem sim de um ponto transfóbico. Ela vem de um ponto preconceituoso. Ela vem de uma construção social de que aquelas mulheres trans são menos mulheres do que as mulheres cisgênero. De que aqueles homens trans são menos homens do que os homens cisgênero. É uma não atração que parte de um preconceito da sociedade. Você não é obrigado a ficar com pessoas trans. Eu nem acho que você deva se forçar a ficar com pessoas trans. Se você não sente atração por pessoas trans, tá ótimo, vai viver sua vida não sentindo atração por pessoas trans, não fique com pessoas trans, tá tudo bem, eu não vou ter raiva de você por causa disso, e eu acho que nenhuma pessoa trans deva sentir raiva de você por causa disso. Desde que você não faça comentários depreciativos a pessoas trans, desde que você não diminua a mulheridade de mulheres trans ou a masculinidade de homens trans, desde que você não faça nenhuma atuação que vise coibir os direitos de pessoas trans, você não é um problema pra gente. Tanto faz, você não sente atração? Beleza, vai viver sua vida sem sentir atração. Essa não é a questão. Agora, é importante você ter essa noção de que isso vem de uma transfobia da sociedade. Então, voltando àquele vídeo que eu fiz falando sobre a bifobia da Maya Massafera, ela sente atração por um cara específico. A partir do momento que ela sabe que aquele cara é bissexual, ela para de sentir atração por ele. Por causa de toda uma bifobia que foi incutida na sociedade. Por causa de uma imagem de homens bissexuais que ela tem que não se traduzem na realidade. Por causa de tudo aquilo que foi socialmente incutido nela do que seria um homem bissexual. De qual seria a visão de homem bissexual. Ela sabe que esse problema tá nela, mas esse problema existe. Então isso é sim uma bifobia. Isso vem de um caráter bifóbico. Então é sim uma bifobia. E era exatamente esse o ponto daquele vídeo. Mas de fato, é um pouco difícil para nós reconhecermos que nós temos algum tipo de preconceito, para nós reconhecermos que aquilo que é fonte de desejo pra gente é uma coisa que foi construída por outros, é uma coisa socialmente construída, e é difícil a gente conseguir aceitar que nós estamos de alguma forma sendo preconceituosos com outras pessoas. Isso é difícil, mas a gente é. O ser humano é preconceituoso. A sociedade é construída com diversos conceitos ali que eles moldam a gente e nem sempre vão moldar a gente da forma mais positiva possível. Na maioria das vezes, eles não vão moldar a gente da forma mais positiva possível. Todos nós temos diversos preconceitos dentro da gente. E cabe a nós... E, tipo, não sei vocês, mas, tipo, com o passar dos anos e com essas conversas acontecendo com mais frequência, eu, por exemplo, mudei muito as minhas questões de atração sexual, que quando você acaba de nascer, sei lá, não sei, não vou botar uma idade máxima, mas você aprende ali com os filmes da Disney que o príncipe é louro, que a princesa loura também, de cabelo liso e não sei o que, e magra, é todo mundo magro e liso e cis. Então, isso acaba despontando para vários lugares. Um, tipo de não aceitação do seu corpo, de como você é. Dois, de questões sexuais. E entre várias outras coisas, né? Tipo, você achar que vai ter o príncipe encantado e os caralho. E aí, imagino que muitos homens aí nos últimos anos tenham revisto também essa questão de sentir ou não atração por pessoas trans. Eu acho que atração sexual é uma coisa bastante socialmente construída. Não acho que não ficar com bi seja análogo a não ficar com trans ou não ficar com negros, já que não existe marcadores de imagem para sexualidade. Tô pensando que, de novo, foi o momento. Eu acho que não ficar com negros é bem diferente de não ficar com trans. Mas agora, não ficar com bi, acho que tem alguma coisa parecida assim. Tá falando de sexualidade, né? Não ficar com negros é puramente racismo. Quer dizer, não ficar com negros não tipo assim, não sentir atração sexual. Não sentir atração por pessoas negras parte de uma sociedade em que o único padrão de beleza é branco e aí, consequentemente, é racista, né? Mas não ficar com bi e não ficar com trans, o primeiro não entrou sem querer. Eu acho... Você vai ter que reescrever essa pergunta, então, porque agora eu fiquei confusa. Quer dizer, sua afirmação. Nós trabalhamos esses preconceitos.
E às vezes você pode até não querer ou não conseguir trabalhar muito bem na sua desconstrução desses preconceitos. Porque às vezes é uma coisa ali tão estrutural, uma coisa ali que nem impacta exatamente na vida, que impacta só na sua vida afetiva, como por exemplo você não se relacionar com pessoas que têm aquela determinada característica, né? Não se relacionar afetivamente, que eu digo, né? Que às vezes você não acha que você deva trabalhar esse preconceito. E tudo bem. Se você acha que você não deve, tá ótimo, não trabalhe nisso, desde que você, né, volto a dizer, não esteja fazendo nada pra prejudicar a vida das pessoas que têm aquela característica, ok, não vejo isso como sendo tão problemático. Não, você não tem que se obrigar a ficar com nenhuma pessoa trans. Você não tem que se obrigar a nada disso. Você não tem que se obrigar a ficar com pessoas bissexuais também. Você não tem que se obrigar a ficar com ninguém. Você tem que só saber que a sua atração ela foi construída de um ponto. E é isso. Enfim, o ponto desse vídeo é esse. As construções das nossas atrações, elas E aí, muitas vezes, você racionalizando esse tipo de coisa acaba mudando o seu parâmetro, né? Acaba mudando o jeito como que você relaciona com os outros. acontecem por parâmetros sociais e muito baseados em preconceito. Mas eu, particularmente, eu acho um pouco contraproducente ficar batendo nessa tecla de ai, se você não ficaria com uma mulher trans é porque você é transfóbico. Bom, de certa forma sim, mas não é esse o ponto. A gente tem coisas muito mais palpáveis pra gente estar lutando do que ficar batendo nesse ponto. Até porque ficar batendo nesse ponto sem fazer uma construção, sem elaborar muito esse ponto, muitas vezes mais prejudica do que ajuda na causa, né? Muitas vezes isso é mais prejudicial. Agora, quando a gente está falando de uma figura grande, de uma figura que tem uma relevância, de uma figura que é uma influenciadora falando algo desse tipo, é importante que a gente rebata porque isso vai disseminando um imaginário, né? E esse era o meu ponto. Naquele vídeo da Maia eu falei que o meu problema mesmo, o que me deixou com raiva, foi ela falar isso publicamente. Se um homem hétero cisgênero fala publicamente que Eu também acho. Eu acho que se ela tava num momento. Mas eu já tô opinando uma coisa aqui sobre. Eu nem sei quem é a Maia Massafera, eu não sei o que ela passou. Mas pelo que eu entendi do que a Samantha falou, foi que ela declarou que, como ela tava começando o processo de transição, e aí ela não se sentia confortável de ficar com homens. Li um comentário, o raciocínio foi pra casa do caralho. Como ela disse que não se sentia confortável de ficar com homens, não, com bis, aí. Tipo assim, mano, se ela tava passando por esse momento, às vezes, beleza, mas você não precisa falar isso publicamente, porque acaba reforçando uma bifobia ali, de acordo com as que a Samantha falou. Tô dando opinião sobre um negócio que eu nem sei o que é exatamente. ele não consegue ficar com mulheres trans, né, e fala isso, enfim, de forma jogada, como foi o que a Maia fez, eu vou ficar com raiva, porque aquilo vai ser uma disseminação de preconceito. A pessoa não simplesmente tem aquele preconceito, mas ela está disseminando ele. Porque uma coisa é você falar, eu não sinto atração a pessoas de determinada forma e fazer toda uma elaboração a respeito disso, né? Mas quando você só deixa isso jogado, você normaliza uma coisa que não deveria estar sendo normalizada. Você está normalizando um preconceito. E aqui é que entra o problema. Aqui é que entra o problema daquela fala da Maia. E aqui é que entra o problema de qualquer pessoa que faça isso. Aqui entra o problema de qualquer pessoa que faça isso com um grupo marginalizado. Eu tô falando de grupos marginalizados. E você dizer que não sente atração por padrão? Dane-se, isso não vai ser opressivo. Isso não vai aumentar um estigma em cima de homens padrão, em cima de mulheres padrão. Sei lá, você falar que não consegue se atrair por pessoas loiras ou por pessoas ruivas, isso não vai aumentar um estigma, porque a gente não tá falando de pessoas que são oprimidas na sociedade. Eu tô falando aqui de grupos que são oprimidos na sociedade. Eu tô falando de grupos que são marginalizados na sociedade. Aqui que entra o problema. Você falar que você não sente atração por pessoas negras de forma jogada, isso aumenta o estigma em cima de pessoas negras. Você falar de forma jogada que você não sente atração por mulheres trans, isso aumenta o estigma em cima de mulheres trans. Você falar de forma jogada que não sente atração por homens trans, aumenta o estigma em cima de homens trans. E você falar de forma jogada que você não sente atração por pessoas bi, aumenta o estigma em cima de pessoas bi. Esse é o problema. É você falar isso de forma jogada sobre um grupo minoritário. Mas não, no seu íntimo, você não é obrigado E é tipo assim, tem coisas que você fala com seus amigos e tem outras coisas que você fala na internet. a sentir atração por ninguém. Você não é obrigado a se relacionar com ninguém. E você decidir não se relacionar com determinada pessoa não torna você um problema naquele grupo social da qual aquela pessoa faz parte. Não torna. Mas você ficar externalizando isso de qualquer jeito, aí sim pode acabar tornando-se um problema para as pessoas que fazem parte daquele grupo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se eu consegui me explicar muito bem. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu não achei confuso. Achei que ficou claro. O que vocês acharam? Eu acho que sempre volta no parâmetro da gente olhar pra da onde vem as nossas atrações, de onde vem as coisas que a gente acredita. Falando isso de religião também, que num outro vídeo alguém me perguntou se
Santo Daime era apropriação cultural. E aí eu falei que eu não acho que seja... Eu não acho que seja em si, né? Onde começou, porque foi um seringueiro que conheceu a bebida através dos indígenas andinos. E aí acabou misturando ali com a religião que ele já tinha e criou uma religião nova. Não acho que isso seja apropriação cultural em si. Apropriação cultural é quando começa a envolver dinheiro. Mas, justamente hoje, o Santo Daime e hoje as igrejas evangélicas, hoje a igreja já ganha dinheiro há um tempo pra caralho, né? Não sei as evangélicas, eu não sei quando surge exatamente as igrejas evangélicas. Enfim, quando isso começa, por exemplo, esses grupos novos de Santo Daime começam a comercializar a bebida ayahuasca aí pela Europa, aí eu acho que cabe a gente racionalizar em cima das nossas crenças, tá ligado? Não dá pra falar que o cara lá na década de 30 tava cometendo a apropriação cultural de pegar a bebida indígena e fazer a crença dele, então. Mas hoje, com os conhecimentos que a gente tem, sempre é bom a gente se perguntar de onde que vem as coisas, né? Qual o nome da diva? Vídeo excelente. Samantha, sai do fake, Wilson. Sai do fake, Wilson. Aqui, eu vou botar aqui. De novo. O canal dela chama Transmissão. É da hora. Já já o Hermes pede o pique. Não, eu comprei 3 bic agora. Comprei 3 bic pra ele parar de roubar o meu. Aqui. Eu vou ter que estar mostrando esse vídeo aqui, porque, é o assunto, né? O que aconteceu? Acontece que a transgeneridade é antiga e ela já existia há muito tempo. Só que, obviamente, não era tratado do jeito que é tratado hoje, porque os termos que a gente deu hoje são para o jeito que a gente lida com as coisas, da maneira que a gente enxerga elas hoje. E na Índia existia uma grande comunidade de mulheres trans que depois da colonização foram qual a palavra? Esqueci a palavra. Foram estigmatizadas e colocadas pra viver para longe, tá ligado? Tem uma palavra que eu não consigo lembrar qual é a palavra que eu queria usar, mas eu vou querer mostrar esse vídeo pra vocês. बचपन से वो खुद की पहचान नहीं कर पाता कि वो लड़का है क्या लड़की है, ट्रांसजेंडर। एक इनर उसको जब वो युवक हो जाता है तो उसका दिल बोलने लगता है कि वो कुछ अलग है। हैरेसमेंट रहता है फैमिली से एंड फ्रेंड्स के साथ अब्यूज, उनको चिढ़ाना। फैमिली एक्सेप्ट किए तो अच्छा है, नहीं एक्सेप्ट किए तो वो खुद ही फैमिली वाले बोलते हैं यू ऑल कैन गो। एक बार गए तो हमारे घर पे आना नहीं फिर से। तो क्या होता है, देखो एक ट्रांसजेंडर जब घर बार छोड़ देता है तो देखो एक ट्रांसजेंडर के पास जाता है। एक आदमी परिवार बनाता, वैसे ही एक ट्रांसजेंडर के पास ही जाता है। Ó, galera, esse aqui vocês têm que ler a legenda, tá? Não tem outro jeito. Fita é que antes elas eram endeusadas, tá ligado? E hoje elas são postas à marginalidade, à margem da sociedade, depois da colonização. हम बहुचरा माता और यल्लमा देवी, ये हमारी ये 2 देवियां हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। शिव शक्ति ने जब आदमी और औरतों को बनाया, उसके बाद शिव शक्ति ने तीसरा जन्म बनाया ट्रांसजेंडर्स का। काफ़ी लोगों की सोच ये है कि ये भगवान के लोग हैं या भगवान ने इनको अलग से बनाया है। लोगों का अच्छा होए, लोगों का सब घर में खुशियाँ आए, घरों में सब खुशियाँ होए, इसके लिए हमको लोग बुलाते हैं प्यार से। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमारी प्रेयर जल्दी पहुंचती है भगवान तक। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हमें सम्मान करते हैं, आदर सम्मान, बट उतना ही हैरेसमेंट करने वाले भी बहुत हैं।
घर से ट्रांसजेंडर निकल जाता है तो उसके बाद गुरु ही रहता गुरु ही रहता माँ के जैसा जो चेले को संभालता है। तो ये सब हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि इन सबसे अच्छे रहना, मॉरल सपोर्ट भी हमें सबको दिया है। जैसे मैं एक गुरु हूँ, मेरे काफ़ी चेले हैं ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए शिव शक्ति फाउंडेशन का ओपनिंग किया। तो कभी भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती है या इनके साथ कोई ऊंच नीच बात होती है, झगड़े होते हैं, तो ये लोग हमें आके बताते हैं, हमसे लीगल एडवाइस लेते हैं। अगर वो नहीं उनसे सॉल्व हो रहा है तो हम वहाँ जगह पे जाके सबसे बातचीत करके वो मैटर सॉल्व करते हैं। किसी को सपोर्ट नहीं है, दवाखाना लेके जाओ। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उनको जॉब या उनको जो भी उनका जो रोज का उनका खर्चा है वो कहीं। O poder do grupo, né? Uma que passa pelo que já passou, vai e ajuda as outras a arrumar emprego, ajuda ali se precisar no campo jurídico. से भर के निकले। हम लोग काम ढूंढने जाते तो हमें काम कोई देता नहीं है। बैगिंग करेंगे तो लोग बोलते हैं तुम लोग इतने हट्टे खट्टे हो, तुम काम क्यों नहीं करे। और मैं ना भीख मांग सकती हूँ क्योंकि भीख मांगना भी क्रिमिनलाइज किया। मेरी माँ बाप भाई बहन जो कुछ है भूखे हैं 4 दिन से, तो मैं इसमें शर्म नहीं करूंगी कि मैं जाके कहीं पे सेक्स वर्क करके मैं उनका पेट भरना चाहूंगी तो मैं सेक्स वर्क के पास जाऊंगी। ये प्रॉब्लम आती है, ये मेरे पे बीता है, बहुत गंदा बीता है। एक टाइम पे बहुत गंदा बीता है, बहुत गंदा बीता है। मैं कभी नहीं भूल सकती मेरी लाइफ। मैंने बहुत निकाला है ये लाइफ में। प्यार तो मिलता नहीं, टाइम पास के लिए लोग आते, प्यार जताते, चले जाते हैं, इज्जत निकाल डालते हैं। E onde o Estado não chega, as pessoas têm que se virar, né? तो हम यही चाहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर के बारे में लोगों की थिंकिंग है वो बदलनी चाहिए। वो एक पॉजिटिव सोचने चाहिए ट्रांसजेंडर्स के बारे में कि ट्रांसजेंडर्स भी सब काम कर सकते हैं। हम लोग इल रिलेटेड नहीं है, हम लोग एजुकेटेड है। हम लोग किसी का एमकॉम हुआ है, किसी का लॉ हुआ है, किसी का ग्रेजुएशन हुआ है। सोसाइटी में बहुत इग्नोरेंस मिल रही है और फिर बाद में उन लोग को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है। जैसे रिसेंटली 1 साल पहले दीपा के साथ इंसिडेंस हुआ था, वो अकेली नहीं भीख मांग रही थी, वहाँ बहुत सारे एक टेम्पल पुअर पीपल्स भी थे, टेम्पल के यहाँ, तो वो भी थी खड़ी और वो भी जाती थी। तो सिविल में एक बार आया, सबको लेके गया, इतना मारे और हम लोगों को कुछ पता नहीं, मारे उससे उसके मीन्स पर्सनल जगह पे। तो जो वहाँ की जो मेन थी बड़ी पुलिस, वो लेडीज थी, तो उनको हम लोग डिस्कस किया ऐसे से हिंसा हुई। उन्होंने कुछ एक्शन ना लेके बाजू में, फिर हम लोग जाने के डर ये 2-3 दिन बाहर निकली थी, नहीं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं आज मैं जिंदा हूँ तो मेरे गुरु के वजह से, मेरे किन्नर समाज की वजह से, नहीं तो मैं कब की मर जाती थी। मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही, मैं बहुत मायूस होकर रोने की, तो मुझे बहुत बुरा लगने का, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं किन्नर हूँ। अगर इसके आगे हमारा कुछ होता है, हमारे आजू बाजू नेबरहुड तो भाग के आएंगे, पर उससे पहले हमें हमारे ट्रांसजेंडर सिस्टर्स है वो पहले आएंगे भाग के। वही हमारे साथ, जो अंत तक वही हमारे साथ है। मुझे तो यही होप है कि जो अभी हम हैं, हम तो सब सहन करके ले रहे हैं। आगे की हमारी पीढ़ी है, जो छोटे छोटे ट्रांसजेंडर्स आगे हमारे चेले वगैरह आने वाले हैं। रहना है नॉर्मल इंसान की तरह, औरतों की तरह, तो समाज ने हमारे लिए एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। जो नॉर्मल पीपल है, हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, उनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि जैसे कि मेल और फीमेल होता है वैसे ही थर्ड जेंडर होता है। टाइम आ गया है अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि बॉय गर्ल एंड अ ट्रांसजेंडर।
corte e queria mostrar isso aqui porque muita gente diz que essa coisa transgênero é coisa da modernidade e nada a ver. Inclusive, eu acho que a criminalização é tipo essa marginalização do que é ser transgênero começou principalmente por causa da religião cristã, né? Opa, o que aconteceu aqui? E essa coisa da dualidade de que todo mundo precisa seguir um padrão, principalmente estético, do que é ser homem e o que é ser mulher, sendo que, por exemplo, os homens no século XIV usavam saltos, cabelos grandes, maquiagem e coisas que pareciam até saias, né? Então, eu esqueci de botar a porra da imagem aqui. Não é esse não. Aqui. Oi. Então, tipo assim, a construção até do estereótipo de gênero do que é homem e o que é mulher é uma coisa muito histórica e contextual de cada época. Luís XIV com saltos vermelhos em retrato de Hyacinthe Rigaud. Meia calça, os caralho. Isso me lembrou uma coisa, aquele papo de que mulher feminista é mais feia. Tipo, como se beleza fosse mais importante que sobrevivência. Beleza mais importante que sobrevivência? Andão e erva. Andão e erva. Total, os próprios deuses deles têm uns que trocam de gênero. Sim, e tem uns que não são, tipo, mulher ou homem. A homofobia vem da cultura europeia, sim. E aí foi nessa aí que os ingleses colonizou a Índia. Uma desgraça pros transgêneros e pros homossexuais e pra muita gente. De modo geral. E nem é. As feministas são trigatas. Eu também acho. Jonathan canetou. Certo. Temos. Agora vamos pra da China. Porque eu botei isso no título da live. Então, tosse de fumante do caralho. Por que será?